Acho que a gravação deve estar. A gravação na nuvem está ativada já. Então, ok. Posso Então, compartilhar a tela? pode. Eu não- vou fazer uma breve apresentação aqui, né? Primeiramente, né, boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui presentes, né, para a defesa de dissertação de mestrado do candidato Renan Silva Barbosa, que irá apresentar o trabalho intitulado Estratégia Híbrida de Algoritmo Genético com heurística para geração de banco de dados na reconfiguração para restaurar sistema de distribuição pós-falta. Esse trabalho é orientado pelo professor Braulio César de Oliveira, né, eu, e pelo professor Murilo Eduardo Casteroba Bento, os dois professores do Programa de Engenharia Elétrica da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a banca é composta, né, é presidida por mim e composta pelo Murilo, como membro interno, e pelos professores Francisco Damasceno Freitas, da UNB, e pelo professor Igor Delgado de Mello, da UFJF. Então, Renan, você vai ter aí por volta de 40 a 50 minutos para apresentar o seu trabalho. Aí depois a gente vai para a fase de arguição pela banca. Depois vamos abrir a palavra para a plateia, se tiver alguém que quiser, né, fazer alguma pergunta técnica, né? A parte de parabenização a gente deixa para depois. E aí, terminando essa etapa, nós vamos para uma sala em reservado, deliberar o resultado, né, da avaliação pela banca e retornaremos e informaremos ao candidato, né, e aos demais presentes o resultado, né, deliberado pela banca. Aí se encerra, né, todo o processo. Então, Renan, agora são 2 horas e 4 minutos, mais ou menos. Você tem aí de 40 a 50 minutos, tá joia? Tá bom. Posso E começar? pode começar. Os membros da banca, se quiserem fechar as câmeras, podem fechar as câmeras e o áudio. E o Renan, por favor, manter a câmera aberta. Tá bom. Vou começar então, né? Título conforme mencionado pelo professor Braulio, Estratégia de algoritmo genético com heurística para geração de banco de dados na reconfiguração para restaurar sistemas de distribuição pós-falta. Autor da dissertação, Renan Silva Barbosa, e orientadores Braulio César de Oliveira e Murilo Eduardo Casteroba Bento. Vou iniciar explicando no que vai consistir essa apresentação. Ela vai começar com uma introdução à reconfiguração em sistemas de distribuição, seguido por uma revisão bibliográfica, onde vão ser expostos os objetivos, alguns métodos de solução e alguns tópicos associados ao tema, seguindo com os objetivos da dissertação e apresentação do método proposto, discussão e análise dos resultados, em seguida uma conclusão e vão ser mencionados temas de trabalhos futuros. Introduzindo, então, o contexto desse trabalho, a sociedade contemporânea depende de energia elétrica para a realização de diversas atividades. Nesse contexto, a confiabilidade e a continuidade do fornecimento são aspectos importantes na operação dos sistemas elétricos de potência. E para que a energia chegue ao seu cliente, existe um caminho. Na organização clássica seria a geração, que está conectada na transmissão, que transmite a potência para a distribuição, e a distribuição transmite potência para os clientes. Para facilitar a coordenação da proteção, geralmente as redes de distribuição, que é o tema desse trabalho, né? As redes de distribuição de energia operam em modo radial, ou seja, a potência consumida por um cliente vem de apenas uma subestação de distribuição e percorre um único caminho entre os dois elementos, ou seja, entre a subestação e o cliente. A retirada de uma linha de operação implica no desligamento de todo o trecho jusante, ou seja, o trecho após a linha, que vai ser mostrado com um exemplo a seguir. Em casos de falta permanente de uma linha, a mesma deve ser isolada da rede. Por isso, muitos consumidores podem ficar sem suprimento por várias horas, ocasionando desde um desconforto até altos prejuízos financeiros. E rede de distribuição,
possuem em sua estrutura equipamentos que funcionam como chaves e cujo estado pode ser alterado para aberto ou fechado. Então, é possível alterar o estado dessas chaves de modo a criar um novo caminho pelo qual a potência será fornecida aos clientes nos trechos adjustantes da linha isolada. Isso vai ficar claro com um exemplo. Então, vamos supor que eu tenho essa rede de distribuição. Então, é uma rede radial, só há um caminho entre a subestação e o cliente. Supondo que houve uma falta permanente na linha 12, ou seja, onde está apontando esse raio aqui. Supondo que essa falta aconteça, teríamos uma abertura na chave 12, e por isso as barras de 13 até a 18 iam ficar desconectadas do suprimento de energia, ou seja, iam ficar desativadas. Com isso, os clientes iam ficar sem suprimento de energia. E aí que entra o tema da reconfiguração. O que que é possível fazer? Alterar o estado das chaves, que já existem na rede, de forma a criar um novo caminho para, mantendo a linha 12 isolada, que está em defeito, e mantendo as restrições de operação da rede respeitadas, eu criar um novo caminho para o fornecimento de energia e, se for possível, restabelecer o suprimento de eletricidade para esses clientes. Então, no que consiste a reconfiguração? Seria alterar o estado das chaves buscando algum objetivo. No caso citado, foi a restauração, que é um dos objetivos, mas que não é o único. Pode-se buscar um único ou múltiplos objetivos ao mesmo tempo. Cada chave possui dois estados possíveis, ou aberta ou fechada. Então, com várias chaves, o problema torna-se combinatório. A depender do número de chaves, torna-se inviável testar cada uma das soluções. Então, se eu tiver uma quantidade muito grande de chaves, eu posso ter aí 2 elevado a n combinações diferentes, o que pode ter um número de soluções muito elevado. Alguns objetivos comuns na literatura para reconfiguração: minimizar perdas, restauração, redução do número de operações de chaveamento, aprimorar a qualidade de energia através da melhoria do perfil de tensão, aumentar a confiabilidade da rede, por exemplo, reduzir a energia ou a potência não suprida, e reduzir a frequência de interrupções no fornecimento, reduzir sobrecarga nas linhas e também balanceamento de carga, ou seja, transferir carga de um alimentador muito carregado para outro menos carregado. Esses objetivos, eles podem estar interligados e podem estar sendo podem ser o único alvo do projeto de pesquisa, ou podem ter, ou o objetivo pode ser um único objetivo e vários outros, ou seja, múltiplos objetivos ao mesmo tempo. De forma a encontrar a solução para o problema combinatório, existem alguns métodos. Entre eles, seriam as heurísticas e as meta-heurísticas. Então, as heurísticas seriam métodos para encontrar uma solução boa o suficiente para determinado problema, mas não necessariamente a solução ótima. E as meta-heurísticas, que são métodos mais amplos que as heurísticas, que se aplicam a vários problemas e possuem mecanismos para fugir de ótimos locais, geralmente inspirados em processos biológicos ou físicos. Então, alguns exemplos de meta-heurísticas seriam os algoritmos genéticos, otimização por enxame de partículas, colônia de formigas, recozimento simulado. E assim como as heurísticas, essas técnicas não garantem otimalidade. Alguns outros tópicos relacionados à reconfiguração. Tem a questão dos sistemas de proteção. Então, diferentes equipamentos que atuam como chaves possuem características distintas. Alguns deles abrem sobrecarga, outros não abrem sobrecarga. Alguns servem para abrir correntes de curto-circuito e outros não. E também deve-se respeitar regras de coordenação e seletividade envolvendo esses equipamentos. Geração distribuída. Alguns trabalhos consideram a GD, geração distribuída, na reconfiguração, inclusive na formação de microgrids para restauração. Redes desequilibradas. Alguns trabalhos consideram a carga distribuída de forma desigual entre as fases A, B e C. E curvas de carga.
Alguns trabalhos consideram a demanda variando ao longo do tempo, enquanto outros trabalhos consideram uma única demanda. Então, vamos ao objetivo da dissertação e também começar a explicar o método proposto. O objetivo da dissertação seria, dada uma falta em um local conhecido de uma rede conhecida e quais chaves estão isolando o defeito, descobrir o estado final das chaves que minimizam a potência não suprida, as perdas e o número de operações de chaveamento. Três objetivos ao mesmo tempo, mas a prioridade seria potência não suprida. Se tiver mais do que uma opção com a mesma quantidade de potência não suprida, então o próximo critério de avaliação seriam as perdas e depois o número de operações de chaveamento. Para isso, vai ser feita uma aplicação de uma metodologia híbrida que vai combinar um algoritmo genético, ou do inglês, né, genético e algoritmos, ou GA, que eu vou chamar bastante de genético ou de GA, uma heurística e uma etapa final de correção. Introduzindo aqui o coração da metodologia proposta, que seria um algoritmo genético. Ele consiste num método de busca inspirado na evolução das espécies. Então, a cada geração, novos indivíduos são concebidos através dos operadores de seleção, cruzamento e mutação. Então, indivíduos mais aptos têm maiores chances de cruzar e passar suas características adiante, e características desfavoráveis tendem a desaparecer. O genético foi escolhido, a princípio, de uma forma arbitrária, mas levou-se em consideração a natureza binária do problema, ou seja, cada chave só tem dois estados possíveis, um ou zero, fechada ou aberta. Utilizar outra metorística poderia requerer um processo de binarização da solução. Permaneceu-se com a metorística porque ela gerou bons resultados. Para a modelagem da rede dos sistemas usados, foi usado o software DigScient Power Factory, também de modo a usar uma função que já existe no próprio software de restauração e usar essa função para fins de comparação. E foi usada a linguagem Python para programação e para comunicação com software comercial. Então, as soluções, uma forma de codificar as minhas soluções seria através do vetor de mudanças de estado, que essas soluções entrariam como cromossomos no meu algoritmo genético. Então, vamos supor que é, uma chave tenha alterado o seu estado do inicial para o final, eu teria então o valor mudança como sendo 1. Não havendo essa alteração, o valor mudança seria zero. Então, à direita tem um exemplo. Supondo que tem três chaves, 4, 7, 9, que o estado inicial das três é fechado, ou seja, 1, 1 e 1. Supondo que no final só a última tenha sido aberta, então o meu vetor de mudanças de estado vai ser 0, 0 e 1, porque só a última chave mudou de estado. De forma também a comparar com a busca pela meteorística, também foi feito um algoritmo de força bruta. Então, como que ele vai iniciar? Parte-se do princípio que a minha rede é previamente conhecida. Então, eu vou colocar as chaves em seu estado inicial, isso também é uma premissa, que todas as simulações vão partir do mesmo estado inicial. Com isso, eu sabendo em qual linha de distribuição eu vou simular minha falta, eu vou identificar e abrir essas minhas chaves de proteção, que são aquelas chaves responsáveis por isolar o menor trecho possível da minha rede, de forma a isolar o meu defeito. Depois disso, eu vou obter o conjunto de chaves manobráveis, que são aquelas que eu estou definindo, que podem estar ou abertas ou fechadas, ou seja, elas não têm função de proteção. Eu gero as combinações possíveis para as mudanças de estado das minhas chaves manobráveis, testo cada uma dessas combinações, e entre essas combinações, entre aquelas que têm as restrições de operação respeitadas, ou seja, tensão acima de pelo menos em um valor mínimo, carregamento nas linhas no máximo 100%, restrições de radialidade respeitadas e o meu fluxo de potência convergente,
Tendo essas restrições de operação respeitadas, aquelas que vão ter a menor potência não suprida, ou seja, em questões de potência, a menor quantidade de potência que não está sendo suprida pela minha rede, essas soluções com a menor potência não suprida vão formar o conjunto melhores combinações de potência no bloco 7. Entre essas combinações do bloco 7, eu vou ter também o conjunto melhores combinações de perdas, que são, entre aquelas do bloco 7, aquelas combinações com o menor valor de perdas possíveis. Entre esse conjunto do bloco 8, eu vou obter a minha melhor combinação, que é aquela com um menor número de operações de chaveamento entre aquelas do bloco 8. Com isso, eu tenho o meu estado final da minha rede, eu consigo comparar o final com o inicial, e com isso eu gero o vetor de mudança de estado para todas as chaves. E aí, com isso, eu termino. E uma outra forma de eu buscar minha solução sem testar uma por uma seria através do algoritmo genético. Para isso, foi feita uma utilização com a biblioteca DEP e, após muitos testes, usou-se os seguintes parâmetros: tamanho da população, 50 indivíduos, seleção por torneio de tamanho 2. Então, dois indivíduos da minha população são escolhidos ao acaso e com reposição. O mais apto entre os dois será um pai e poderá cruzar. O processo é repetido até completar o conjunto de pais. O primeiro pai pode cruzar com o segundo, o terceiro com o quarto e assim por diante. Probabilidade de cruzamento de 80%. Cada dupla de pais vai ter 80% de chances de cruzar. Então, se o cruzamento ocorrer, os descendentes podem ser diferentes dos pais. Se não ocorrer, os descendentes serão os próprios pais. Método de cruzamento, um ponto. Então, aqui tem um exemplo: dois pais e dois filhos. Então, um ponto é uma posição, um ponto que representa uma posição é escolhido ao acaso, que é representado aí por essa barra na vertical, e com isso há uma troca de genes entre os pais para gerar os filhos. Então, o primeiro filho, os dois primeiros genes são originados vieram do primeiro pai em vermelho, e os três últimos vieram do pai em azul. E um raciocínio similar para o segundo filho. Probabilidade de mutação de 5%. Então, cada bit dos filhos vai ter 5% de chances de sofrer mutação. E se ela acontecer, a forma de mutação vai ser inversão de bit. Então, um zero vai se tornar um, ou um vai se tornar zero. E também foi aplicado um método elitista com um elite de tamanho 2. Então, os dois melhores indivíduos da minha geração N vão automaticamente para a geração N mais um, sendo que para o método proposto, a elite vai ser composta por indivíduos com o melhor e com o segundo melhor valores de aptidão, que devem ser diferentes. Critério de convergência aplicado foi 40 gerações consecutivas de descendentes, sem alteração nos dois melhores valores da função objetivo, também chamada de fitness, e minha população inicial vai ser composta por um indivíduo gerado por uma heurística e todos os outros gerados de forma randômica, com cada gene possuindo 50% de chances de ser zero e 50% de chances de ser um. Aqui é um fluxograma da visão geral do método proposto. Então, começando aí com uma rede já previamente conhecida e com as chaves todas elas no seu estado inicial. Eu defino a demanda das cargas, que vai ser explicado posteriormente. Eu obtenho a potência demandada total, que vai ser o somatório da potência demandada por todas as cargas, independente se elas estão sendo supridas ou não. Eu abro a minha chave de proteção porque eu já sei, parto da premissa que eu sei em qual linha a falta está acontecendo, o defeito está acontecendo, e por isso, como eu sei a minha rede, eu conheço a minha rede, eu abro aquelas chaves que vão isolar o menor trecho possível da minha rede, isolando também a falta. Obtenho o estado inicial das chaves manobráveis, gero a minha população inicial para o meu algoritmo genético, que vai ser
um indivíduo concebido por uma heurística e outros 49 de forma randômica. Com isso, eu avalio os meus indivíduos da minha população inicial, formo os meus descendentes, avalio os meus descendentes e vejo se o meu algoritmo genético convergiu. Caso não tenha convergido, eu vou formar uma nova população de descendentes, avaliar novamente e novamente verificar se convergiu. Quando convergir, eu vou obter então o melhor indivíduo, eu vou aplicar um algoritmo para remoção de chaveamentos desnecessários e então eu tenho a minha solução final. Para inicializar o meu algoritmo genético, um dos meus indivíduos vem de uma heurística. E como que essa heurística vai funcionar? A partir do estado que meu defeito já está isolado, eu vou fechar todas as minhas chaves manobráveis, ou seja, aquelas que não têm função de proteção. Quando eu faço isso, a tendência é que eu obtenha uma rede não radial, uma rede malhada. Então, a tendência é que existam ciclos na minha rede. Com isso, eu vou ter uma lista de chaves a abrir, que vai ser explicado mais adiante, e eu vou seguir o posicionamento, vou tentando abrir chave por chave até eu conseguir que certos critérios sejam obedecidos. Então, eu abro uma chave, a próxima da lista, executo meu fluxo de potência. Se o fluxo foi convergente, eu vejo se houve violação nas restrições de operação de tensão e de carregamento. Se o meu fluxo de potência foi divergente ou houve alguma violação, então eu fecho a chave que eu acabei de abrir e abro a próxima chave da lista, se houver uma próxima na lista. Se o fluxo foi convergente e as minhas restrições respeitadas, então eu verifico novamente se há ciclos na minha rede. E eu faço novamente o mesmo processo. Em algum momento, é esperado que não existam mais os ciclos na minha rede. Com isso, eu vou obter o estado final das minhas chaves manobráveis, que eu consigo converter como uma mudança de estado, porque eu sei o meu estado inicial, e eu obtenho um indivíduo da minha inicialização do meu algoritmo genético. Existem as chances da minha heurística resultar num indivíduo ruim? Existe. Mas nesse caso, o próprio algoritmo genético a tendência é esse próprio indivíduo desaparecer da minha população. Mas essa heurística tem potencial para gerar bons indivíduos. E ela melhorou o resultado final do conjunto da metodologia proposta. Então, como que eu vou gerar a lista de chaves que vão ser abertas? Eu obtenho começo com a rede com a falta já isolada, obtenho todas as chaves de conexões contidas em algum ciclo das chaves manobráveis, zero todas as reatâncias das minhas linhas, então as linhas vão ficar só com o valor da resistência, executo o fluxo de potência e ordeno as chaves em ordem crescente, de acordo com a potência ativa da linha associada. Então, cada chave ela está associada a alguma linha de distribuição. E eu ordeno de acordo com a potência que está passando por aquela linha no meu fluxo de potência. Formo então a minha lista 1 de chaves. Posteriormente, obtenho as chaves de conexões que não estão em nenhum ciclo. Faço novamente essa ordenação em forma crescente. Formo a minha lista 2 de chaves e concateno a lista 2 atrás da lista 1, formando a lista de chaves para abrir. Com a lista formada, eu restauro valores das reatâncias das linhas. Então, o que está sendo feito aqui? A filosofia por trás disso. Abrir primeiro aquelas chaves que estão em algum ciclo. Se não foi possível, eu vou começar a partir para as chaves que não estão em nenhum ciclo. E como que eu vou avaliar as soluções do meu algoritmo genético? Como que eu vou avaliar os indivíduos da minha população? Através da minha função de aptidão. Como é um problema de minimização, o ideal é que essa função aptidão seja o menor valor possível. E ela vai ser composta pela potência não suprida, um termo relacionado a perdas, um termo relacionado ao número de operações, uma penalização por violação de tensão
e uma penalização por excesso de carregamento. Meu número de operações normalizado, ele vai ser um valor entre 0 e 1, vai ser a soma dos meus genes dividido pelo meu número de genes. Então, se nenhuma chave mudou de estado, aquelas que não estão com função de proteção, se nenhuma delas mudou de estado, esse valor vai ser 0. Se todas elas mudaram, o valor vai ser 1. Penalização por violação de tensão será violação-tensão multiplicado por esse termo entre colchetes. Se houve uma violação-tensão será 1. Se não houve, vai ser 0, o que anula a penalização. Penalização por excesso de carregamento é um raciocínio similar. Então, se não houve violação-carregamento, vai ser 0. E se houve, vai ser 1. Potência não suprida e perdas podem acumular outras punições, como também será explicado mais à frente. As unidades de potência não suprida e de potência demandada e perdas vão estar em megawatts, tensões em PU e carregamento em porcentagem. Então, como o meu problema ele é multiobjetivo e eu estou colocando os três em uma única função, é, eu também tenho objetivos conflitantes. Então, potência não suprida e perdas são dois objetivos diferentes, na mesma função objetivo, mas que são conflitantes. Porque quanto mais potência eu estou suprindo, maiores vão ser as perdas. Então, diminuindo a minha potência não suprida, a minha tendência é que eu aumente o valor das minhas perdas. Como minimizar as perdas é um objetivo secundário, utilizou-se apenas 1% do valor total das perdas. Isso retornou valores baixos o suficiente no termo completo das perdas, de forma a não prejudicar o objetivo principal. Foi sempre mais vantajoso ter uma potência não suprida, ter uma menor potência não suprida, mesmo que isso implique maiores perdas. E foi arbitrado que perdas teriam no máximo 9 casas decimais. Então, como eu tenho um fator aí de 1%, ou seja, 0,01, para o termo referente às perdas, pode-se ter como menor valor não nulo 10 a menos 11. Quando eu faço essa multiplicação no número de operações, multiplicando-se o número de operações normalizado por 10 a menos 12, então o maior valor possível para o termo referente à quantidade de operações, que vai ser 1 vezes 10 a menos 12, ele vai ser inferior a qualquer valor não nulo do termo completo das perdas, ou seja, 0,01 vezes minhas perdas. Então, o que está sendo feito com os três objetivos? Eu estou ponderando eles de acordo com a minha ordem de importância. Então, o segundo termo, ele vem sempre depois do primeiro, ou seja, o primeiro tem prioridade em relação ao segundo e o segundo tem prioridade em relação ao terceiro. E aqui um fluxograma das penalizações. Então, na minha função objetivo, existe um termo que refere-se o meu próprio candidato à solução, né? O meu vetor de mudanças. E outros referentes a, ao meu objetivo e as penalizações que eu estou aplicando naquela solução. Então, eu vou, a partir daquela solução, verificar se o fluxo de potência é convergente. Se ele for, eu obtenho a minha potência não suprida, a menor tensão e o maior carregamento. Eu verifico se houve violação de tensão. Se houve violação de tensão, eu vou penalizar aquela solução. Se não houve, nenhuma punição vai ser aplicada. Se o meu fluxo de potência for divergente, eu não teria acesso a esses valores. Então, eu vou arbitrar de forma a prejudicar aquela solução. Então, eu vou arbitrar minha potência não suprida como sendo duas vezes a potência demandada e perdas sendo 20% da potência demandada. Menor tensão sendo zero e maior carregamento sendo zero. Como eu estou arbitrando a minha menor tensão como sendo zero, eu necessariamente vou aplicar aí uma punição de tensão, de uma forma que eu estou arbitrando. Continuando, eu vou verificar se teve uma violação de carregamento, ou seja, alguma linha cujo carregamento está acima de 100%. Vou verificar se houve essa violação. Se houve, eu vou penalizar aquela solução de forma a prejudicar ela na minha evolução. Se não houve, nenhuma punição por isso vai ser aplicada. Depois eu verifico se a minha rede é radial, por se tratar de uma rede de distribuição. Se a minha rede for radial, então a restrição de operação de radialidade está sendo respeitada. Nenhuma punição vai ser aplicada.
Mas se ela não for radial, então eu vou aplicar essa punição. Minha potência não suprida vai ser potência não suprida acumulada até então, mais potência demandada. Então, eu estou aumentando, estou incluindo uma penalização no meu termo de potência não suprida. E para perdas, um raciocínio similar. Perdas acumuladas até então, mais 0,1 vezes a potência demandada. E com isso, eu tenho todos os termos referentes à minha função objetivo. Sendo que, quando eu estou penalizando a solução, adicionando o valor da potência demandada no valor da aptidão, eu estou tornando essa solução pior que qualquer uma outra solução viável, ou seja, uma solução que atenda às minhas restrições de operação. O meu objetivo aí é penalizar os meus indivíduos que não cumprem as restrições de operação. No final, eu vou aplicar um algoritmo de remoção de chaveamentos desnecessários, explicando um pouco o que que seria isso. Se eu tiver uma chave que não tem função de proteção e os extremos da e esses extremos B2 e B3, ou seja, duas barras que estão fazendo conexão com aquela chave, mesmo que indiretamente através de uma linha, se as duas estiverem inicialmente desligadas, eu fechar ou não essa chave não vai fazer diferença na minha solução final. Então, o meu algoritmo genético, por ser uma meta heurística, ele pode encontrar alguma solução que tenha alguns chaveamentos desnecessários. Para isso, o que que eu faço? Eu executo o fluxo de potência da solução obtida pelo genético, encontro todas as chaves manobráveis cujas duas conexões estejam com tensão de 0 PU, ou seja, desligadas, e substituo por zero o indicador da operação dessas chaves no vetor de mudança de estado. Então, é só um passo final. Em alguns sistemas testes, em alguns casos, foi aplicada uma curva de demanda. Então, como que eu apliquei isso? Eu considerei três tipos de carga com curvas de demanda diferentes. E em cada horário, a demanda original do meu sistema teste foi multiplicada por um fator entre 0 e 1. Quando eu faço isso, eu gero uma curva de carga, uma curva de demanda para aquelas cargas, em que o maior valor é o valor do original do sistema teste. Então, tem três perfis diferentes. Com isso, foram usados alguns sistemas testes para validar essa metodologia. O primeiro foi o 33 barras. Então, eu tenho o sistema teste e tem alguns traços em vermelho que seriam as posições das minhas chaves. Foram feitas simulações para todas as linhas, exceto a 1 e a 18, porque nesses casos, para eu isolar o meu defeito, não teria como restaurar a minha rede. Aplicado a metodologia, os resultados foram gerados e comparados através de planilhas. Então, aí é um dos exemplos de planilhas geradas, de trechos de planilhas geradas. Eu tenho para uma certa linha as chaves de isolamento, as chaves operadas por força bruta e ou pelo genético, porque os dois coincidiram, chaves operadas pelo Power Factory, que foi usada só para comparação, potência não suprida do, em força bruta e com genético, potência não suprida pelo Power Factory, perdas e, pelos três, né? Força bruta, genético e Power Factory, e número de operações também pelos três. Também gerando algumas planilhas de corte de carga. Então, eu tenho aí potência demandada, potência em curto, ou seja, da área que está em defeito, potência restaurável, que eu estou considerando a potência demandada fora da minha área de defeito, a potência não suprida, a potência suprida e o corte de carga. Em que corte de carga eu considerei aquelas que eu considerei como restauráveis, mas que não foi possível achar uma solução que essas cargas estejam com suprimento garantido. E também algumas planilhas que mostram soluções testadas pelo algoritmo genético. Então, para algumas linhas, tem aí as chaves de proteção, as chaves manobráveis, ou seja, aquelas que podem ter estado 0 ou 1, as combinações possíveis, 12 elevado a n, né, sendo que n é minhas chaves manobráveis, as soluções testadas e a geração de convergência.
Nos resultados para o sistema 33 barras com demanda fixa, todos os resultados obtidos pelo algoritmo genético coincidiram com os obtidos por força bruta. A geração do banco de dados por meio da metodologia proposta foi mais rápida que a geração por força bruta, que testa solução por solução. O Power Factory possui como função objetivo apenas a maximização da potência restaurada. Com isso, os resultados obtidos pelo software não coincidiram com o método de força bruta, o que faz sentido porque a função objetiva é diferente e foi usado só para fins de comparação. Só que para a grande maioria dos casos, a solução do Power Factory também minimiza a potência não suprida. As linhas que possuem as mesmas chaves de proteção possuem a mesma solução para o chaveamento. Por quê? Porque eu vou partir do estado depois que o meu defeito foi isolado. Todas essas linhas que têm as mesmas chaves de proteção vão ter o mesmo estado. Com isso, a solução final, a solução ótima seria a mesma. Exceto para as linhas 7, 8, 9, 10, 11, 33 e 35, para todos os outros casos de falta, se chegou ao melhor resultado avaliando um número menor de combinações a se usar o genético. Somando todas as combinações testadas para todas as linhas em falta, ao usar o genético, foram analisadas menos de 30% do número total de combinações possíveis. Também foi gerado caso com demanda horária, ou seja, variando a demanda de cada carga de acordo com um horário. Então, foi arbitrado os tipos de cada carga conectada à carga de barramento, e com isso, foram feitas simulações. Como a tendência é que para uma linha que tem as mesmas chaves de proteção, a solução ótima delas sejam as mesmas, sejam a mesma, né? Então, os casos para facilitar a simulação foram agrupados. Então, as linhas com as mesmas chaves de proteção foram associadas a um grupo e as simulações foram feitas apenas para a primeira linha de cada grupo. É como se eu estivesse fazendo uma linha representante para todo o grupo que ela representa. No caso, com demanda horária, os resultados obtidos pela meteorística coincidiram com aqueles encontrados por força bruta. No total, foram analisados menos de 25% das combinações possíveis. Para uma mesma linha de distribuição em falta, as chaves operadas podem mudar a dependendo do horário. Então, aí tem sim um exemplo em que, com a mesma linha em falta, a dependendo do horário e, portanto, da demanda das cargas, eu posso ter chaves operadas diferentes. Só que, como eu estou tratando de uma meteorística, não é garantida uma eficácia de 100% das vezes que uma simulação for feita. Então, aí tem alguns casos em que o objetivo principal foi alcançado, mas o resultado do chaveamento foi diferente daquele do força bruta. É uma meteorística, eu não garanto otimalidade. E também, para fins de teste, foram usados um sistema 69 barras, para fins de teste e validação. Então, foi uma versão modificada do 69 barras, foram utilizadas 30 chaves no total. Então, tem mais de 1 bilhão de possíveis combinações. Simulados os casos para todas as linhas, exceto para as linhas 1 e 2, porque nesses casos não teria como eu isolar o defeito e ao mesmo tempo restaurar alguma das cargas. Para a demanda fixa, os resultados foram comparados só com os do Power Factory, porque, como eu tenho um número muito grande de soluções possíveis, eu tentar resolver por força bruta seria inviável, levaria um tempo gigantesco. Então, para fins de comparação, foi usado só o Power Factory. Então, aí tem um trecho, né, de como os resultados foram gerados para fins de comparação. Então, eu tenho as linhas, chaves de proteção, as chaves operadas pelo genético e pelo Power Factory, potência não suprida, perdas e números de operação. O genético encontrou soluções diferentes para algumas linhas que possuem a mesma solução ótima, porque elas possuem o mesmo conjunto de chaves de proteção. Então, isso mostra mais uma vez que, ao se tratar de uma meta heurística, não há garantias de se encontrar o ótimo global. Considerando todas as simulações feitas, apenas 0,0015%, ou seja, muito menos de 1%, das soluções foram analisadas pelo genético.
sendo que em todos os casos, a solução obtida por método heurística tinha uma potência não suprida igual ou inferior à solução do Power Factor, que é o que eu estou buscando, minimizar a potência não suprida. Para esse caso, eu considerei mais eficaz se ou possuir aquela solução possui uma menor potência não suprida em relação à solução do Power Factory, que é um objetivo principal, ou se a potência não suprida for igual, mas as perdas forem menores. Então, tem nessa tabela uma análise que a potência da solução do genético foi inferior do Power Factory, que eu quero minimizar minha potência não suprida, foi inferior em 6% dos casos e igual em 94% dos casos. E para analisando somente as perdas, em 97% dos casos, o meu genético achou uma solução com menores perdas em relação ao Power Factory. E eu analiso a eficácia total, porque por mais que as perdas do Power Factory sejam menores, o meu objetivo principal é a potência não suprida. Então, eu considero como sendo uma solução que tem as perdas menores, mas a potência não suprida maior, com uma solução pior em relação se fosse ao contrário. Novamente, não é surpresa que na maioria dos casos, as perdas das soluções obtidas pelo software foram maiores, porque o mesmo não tem como objetivo a minimização das perdas. Então, o software busca só maximizar a minha potência restaurada, ou, como um equivalente, minimizar minha potência não suprida. Para a demanda horária, a mesma metodologia foi usada que o 33, então associei cada carga a um perfil e linhas foram separadas por grupo, e as simulações feitas apenas uma linha de cada grupo. Os casos com corte de carga, quando em demanda horária, foram referentes às linhas onde uma falta também ocasionou corte de carga quando em demanda fixa, sendo que eu estou considerando como cargas fora da área isolada não sendo atendidas como aquelas cargas que vão contribuir para o meu corte de carga. Como conclusão, né? Foi apresentado o tema da reconfiguração em sistemas de distribuição, mostrando vários objetivos e métodos de solução. A metodologia proposta se mostrou eficaz na busca para encontrar a topologia final da rede que supra a maior quantidade de potência demandada possível. No geral, o método baseado em genético, ou GA, analisou uma porcentagem baixa das soluções existentes para alcançar a solução ótima ou uma subótima. A solução ótima pode variar a depender da demanda. Então, dependendo do meu horário, né, uma mesma configuração, ela pode levar a perdas diferentes, ou uma mesma configuração pode ter, em horários diferentes, uma violação em restrições de operação, ou então um fluxo de potência divergente. Como temas de trabalhos futuros, teria-se carga estocástica, ou seja, para essa dissertação foi considerar a carga como determinística, mas um tema de trabalho futuro não considerado foi usar uma carga estocástica ao invés de uma carga determinística. Geração distribuída não foi usada a GD nessa dissertação, mas ficaria como trabalho futuro incluir a GD na reconfiguração, levando em consideração a sua característica de carga estocástica e a possibilidade de sobretensão. Outras formas de codificação de cromossomos também poderiam ser aplicados, outras meta-heurísticas poderiam ser aplicadas também. Poderia ser usado uma fórmula, pesquisar algum tipo de fórmula para o número de gerações para estagnação, ou seja, meu critério de parada do meu genético. Quando eu uso 40 gerações consecutivas de descendentes, pode ser muito para casos com poucas soluções, mas também pode ser muito pouco para casos com uma quantidade muito grande de soluções possíveis. Cargas com diferentes prioridades. Então, nesse caso, desligar intencionalmente algumas cargas da rede caso necessário, a depender do quão importante a carga é. Para a dissertação, cargas foram desligadas, que estejam numa região fora da minha área de isolamento. Algumas cargas foram desligadas dependendo da minha solução obtida pelo genético. Então, não foi uma coisa escolhida
desligar aquela carga. Isso poderia ser aplicado de forma a obter uma rede com restrições de operação respeitadas e também redes desbalanceadas, ou seja, considerar a possibilidade com cada fase A, B e C subindo uma quantidade diferente de carga. E com isso eu encerro, agradeço a presença de todos e creio que começa aí a sessão de perguntas. Renan, muito obrigado pela apresentação. Você fez mais ou menos em 43 minutos, entre 42 e 43 minutos. Então, cumpriu, né, o prazo pré-estabelecido, que a gente já havia informado no início, de 40 a 50 minutos. Agradeço aí pela apresentação. E agora vamos passar, né, para a fase de arguição, né? Então, como é quase que uma convenção, né, a gente pega o membro mais distante, né? Então, peço licença ao Igor, né? Vou convidar o professor Francisco Damasceno Freitas, da Universidade de Brasília, para que possa fazer seus comentários aí. E agradeço desde já ao Igor e ao Damasceno pela participação na banca aqui, em estar nessa tarde com a gente aqui, podendo avaliar o trabalho do Renan. Então, Damasceno, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença.